O volante Matheus Henrique, ele deve ser liberado do departamento médico logo depois dessa pausa. Então essa pausa para todo mundo, ele continua se recuperando e tal. E ontem aqui durante o programa, a gente começou a tentar montar o time logo que ele voltar. Bom, Matheus Henrique voltou, está com ritmo. Sinceramente, eu não consigo acreditar que ele não seja titular, mesmo num time já encaixado. Só que o Valu já está aqui ao meu lado, balançando a cabeça e falando que eu estou errado. Cara, porque o campo tem mostrado quantas lições do trabalho do Jardim, essa necessidade, não, tal jogador tem que estar aqui. Esse é craque. Tem que tal jogador tem que entrar. Cara, vai acontecer naturalmente. Você acha que ele entra naturalmente no time? Porque os jogos vão acontecendo, Thiago, e os minutos vão mostrando. Ele tem que... Você tá tentando me enrolar, você tá enrolando leve. Não, eu não tô te enrolando, eu tô falando o que eu acho. É porque eu não concordo com essa questão. Vai sair... Primeiro, ele nem vai estar com ritmo de jogo, gente. A gente já viu a forma do Jardim administrar o elenco. Agora, se ele merecer, à medida que ele for entrando nos jogos, e vai. A grande questão hoje quais lugares do campo... ou qual lugar do campo o Matheus Henrique ele pode ser utilizado. Quando ele sai, quando ele machuca contra o Mushuki Runa, ele está jogando do lado direito, onde atua hoje o Christian. Ele se machuca naquela partida, atuando por ali. Ele volta disputando posição por ali? Pode ser. Ele volta disputando também uma vaga, volta disputando, pessoal, no sentido de ser opção. Porque hoje você não tira também do meio campo nem o Lucas Romero, nem o Lucas Silva. Não tira. Né? Matheus Pereira? Não. Não? Aí eu acho que... Não, é porque eu acho que é um outro encaixe. Nem acho isso, tá? Apesar de que o Jardim, no jogo do Cruzeiro contra o América, a primeira semifinal, ali é muito, muito inicial ainda o trabalho dele, ele usa o Matheus Henrique numa posição que hoje feita pelo Matheus Pereira. Mas é o único recorte que se tem disso. Mas eu acho que ele briga com o Lucas Silva. Eu acho que ele volta brigando com o Lucas Silva. Eu acho que ele... Não quer dizer que ele será titular para o Jardim. Eu acho que com o tempo ele vai recuperar essa condição de titular. Eu tenho gostado muito do Lucas Silva. Acho que o Lucas Silva tem sido um dos principais, se não o principal jogador do meio-campo do Cruzeiro. Mas o Matheus Henrique, no time do Cruzeiro, na pior fase, era para mim, ao lado do Dudu, o cara que jogava bola. O Dudu já foi embora, esqueça Dudu, então se dane nesse momento pensando no Cruzeiro. O ponto é o seguinte, pensando no time que jogava bola no início da temporada, o Matheus Henrique, para mim, é quem mais jogava bola. Por isso que eu acho que em algum momento ele pode sim ganhar essa vaga. O trabalho, Thiago, eu entendo e concordo com o que você fala, mas o trabalho ele virou... o trabalho do Jardim, a gente pode dividir por etapas, né? Então, assim, eu acho que ele vai ser opção hoje, na minha cabeça, de maneira primária, na vaga do Christian, que ele seria opção. Pode ser opção também na vaga do Lucas Silva e quem sabe até do Matheus Pereira, cara, porque ele tem muita versatilidade. Na última opção, Elton, do Pereira, tá? Porque só tem o recorte de uma partida que foi lá atrás. E se vem um cara para brigar com o Christian no mercado? Vem mais no extremo? Ótimo pro Cruzeiro, excelente pro Jardim. Mas aí você vai ver o Matheus Henrique brigando lá primeiro ainda com o Christian? Então, cara, isso pode mudar. Eu tô falando diante do cenário, do elenco que temos hoje. O que o Jardim pede hoje é um ponta e um zagueiro. Certo. Se vem um cara para jogar como ponta, já contratou o Marquinhos em talvez definitivo. ele tenha que repensar até o Christian, enfim, e tá tudo certo, cara. A gente tá falando só de gente, nesse momento, jogando bem. Não, e eu não acho que ele vai mexer. E assim, tô falando que nem no início, ele voltando, nem no início eu mexeria, óbvio. É o Lucas Silva. Vamos olhar para uma situação mas acho que ele ganha essa daqui posição a pouco, com o tempo. tá? Imagina o Vidalba voltando, olha quem o Cruzeiro vai ter no banco. Vamos considerar que o Willian é titular, tá? Fagner, Jesus... Não, o titular é o Fagner. Hoje o titular é o Fagner. Hoje é o Fagner. Hoje o titular é o Fagner. Porque no último jogo não foi, mas, eu entendo que tinha uma questão física. Então vamos considerar o Fagner, então. Tá o Willian no banco. Willian no banco. Jesus. O próprio Matheus Henrique. Gabigol. Cauã Pratos, que vale 1.800 bi. Quem mais? Murilo Hickman, que é bem bom. Murilo Hickman. O Wallace, você não falou? Ainda tem o Wallace, que assim, eu já falei com vocês. Eu não duvido
da recuperação do Wallace, não, tá? E assim, Não duvido. ainda Mesmo podem levando chegar um tempo, dois. Eu não duvido. Vamos lá. Só um detalhe, o torcedor do Cruzeiro que tá assistindo. Você tá sem voz, mas tá difícil, hein, pra você hoje também. Ele tá pensando, qual é o para subsídio de que te falar, dá irmão. para você Que loucura, acreditar um que o papagaio. Wallace, quase um ano já no Cruzeiro, vai voltar a jogar? Depois desse tempo todo. Presta atenção O aqui. Rubens, Leandro. fala pro torcedor do Vou Cruzeiro. falar pro Deixa torcedor o Elton do falar, que Cruzeiro. eu Vou falar pro não consigo torcedor do falar, Cruzeiro. meu. É o Eu não tô seguinte, conseguindo mesmo. Outrora, aqui neste programa, era pau no Cássio, era pau no Fagner, o Vidalba não servia e a dúvida era Cássio lateral e Vidalba, esquerdo eu ou zagueiro, tá? Christian Eduardo. Pensando bem, o Matos errou, não sei Não, o isso quê. não. Calma que eu tô falando. Se espera a sua Eu vez de nunca falar. falei isso. Espera a Eu sua vez nunca de falar. falei isso, Everton. Espera a sua vez de falar. Porque o Eduardo e o Christian não sei, pensando bem. Fora Matheus Pereira. Eu mesmo pedi, tá? Fora Matheus Pereira. Matheus nunca foi pelo Agora tá futebol. todo mundo pianinho. Fagner, titular. Vidalba, titular. Cássio, né? Isso não é recuperar jogador? Então não interessa se um jogador tá gordo ou tá magro, vem de lesão ou não, vem da Europa, eu tô falando de recuperar. O cara está no elenco, você pega o cara, recupera o cara, dá confiança pro cara, põe pra jogar, escala e o cara vira titular absoluto. O que é que você falou? Sim, sobre a questão dos jogadores que devem sair agora na janela. Se pintar negócio. Dineno, Gamarra e Lautaro. Especificamente do Dineno, você assinaria a saída dele? Complicado, hein? Tá chegando no final. Cara, Porque tem um apego sentimental. não, cara, não tem, na verdade, assim. É porque o jogador, ele tá no momento agora que o sistema do Jardim acaba não favorecendo, né? E aí, você vai ficar com o jogador por ficar no elenco, né? Eu só acho o seguinte, se o Dineno sair, o Cruzeiro precisa de buscar um outro atacante. Não tô falando com a mesma característica, porque a característica do time do Jardim a gente tem visto Caio Jorge, o Gabigol, o Bolassi hoje está um pouco à frente dele. Eu acho que o Cruzeiro não vai fazer grandes esforços caso existam situações de times que queiram contar com o Dineno. É claro, tem que ser um negócio bom para o Cruzeiro também, mas aí como é que seria um negócio bom, né? O Dineno, o contrato dele acaba agora, né? No final desta temporada. E fica com uma situação muito complicada para o jogador, essa que é a verdade, né? Eu acho que ele é um cara importante numa jogada aérea, mas hoje o jeito que o Cruzeiro joga não favorece assim, ao estilo do Dineno, né? Então, dentro disso a gente tem que pensar, né? Eu sempre falo de não ficar com jogadores ociosos dentro do elenco, né? Que não consigam ter utilidade para qualquer equipe. O Dineno hoje tá nesse ramo, né? De um jogador que tá ocioso no elenco, ele não tem oportunidades porque todo mundo tá jogando bem. Uma situação complicada para o Dineno, viu, HG? Acho que talvez, de fato, o melhor caminho, até para a carreira do jogador, porque se não jogou esse ano, vai jogar o ano que vem. E isso que você falou, tem razão, lá na rádio você já tinha destacado, o estilo de jogo do que o Cruzeiro faz hoje não ajuda em nada pro Dineno. E não é porque ele seja ruim, gente, Não, é só, é estilo mesmo. é só características, por vezes, do que o técnico escolhe. Né? Mas eu acho que tem jogos que pedem outras coisas. Esse jogo contra o Vitória, que tá mostrando o gol dele, inclusive, é um jogo que era o Seabra ainda. O Cruzeiro jogou. Esse jogo pedia pra acabar, na verdade. O Cruzeiro jogou mal pra cacete. virou o jogo, virou? Não, o Cruzeiro empatou. Empatou, 2 a 2. O Cruzeiro saiu perdendo de 2 a 0. 2 a 0, empatou Conseguiu 2 a 2. empatar graças Ao Dineno. Não. Graças. Não é graças. Dineno foi O que começa muito mudando importante esse nesse jogo. O que foi importante foi a presença da Dineno Anabelle fez 2, né? como zagueiro do Vitória, que é expulso. Anabelle. Que jogava Eu no lembro, o cara Cruzeiro. foi expulso, Isso, o Neres, vulgo Neres, que foi expulso e depois as coisas começam a clarear pro Cruzeiro. Não, mas o Dineno foi muito importante. Foi. Pela característica do jogo. Um jogo num gramado Característica ruim. do jogo. Não. O jogo num gramado ruim, necessidade de foi bola horrível aérea. esse jogo, Thiago. O Dineno Ser foi a bom única não, coisa cara, que teve de bom ser foi o bonito Dineno. ou feio é subjetivo. Não, não O é Cruzeiro precisava subjetivo. ganhar. Esse jogo foi O Cruzeiro horroroso precisava pra qualquer vencer. O Cruzeiro precisava vencer, o Cruzeiro precisava de ponto. Ele conseguiu pontuar num jogo graças à possibilidade de ter um cara de estatura, que é bom na bola aérea. Isso é indiscutível pra mim. E o Dineno é esse cara. Deixa eu só dar mais um recado aqui. O mercado tá aí, a janela abrindo.
E aí a gente falou da questão do Gamarra, falou agora do Dineno e tal. Nada do Lautaro ainda, né, Thiago? Nenhuma novidade do Lautaro. Ontem a gente falou que eu estava tentando apurar a situação envolvendo a possibilidade de ir pro Vitória, tanto do Lautaro quanto do Gamarra. Eu conversei com uma pessoa do Cruzeiro hoje pela manhã que me diz e me garante que não há qualquer proposta formal do Vitória pensando na contratação desses dois atletas. Então, hoje, na Toca da Raposa 2, negam que haja qualquer conversa ou proposta do Vitória pensando na contratação desses dois atletas, tanto do Matheus Gamarra quanto do Lautaro Dias. Importante, o Gamarra está emprestado até dezembro desse ano, pertence ao Atlético Paranaense, se o Cruzeiro quiser comprar 3 milhões de dólares, o Lautaro foi contratado por 3 milhões de dólares na temporada passada e tem contrato até dezembro de 2028. Bom, então, aí essa do Lautaro aí, eu acho que é meio unanimidade. Agora, para quem, como eu, acredita na recuperação do Wallace, eu não posso aí você está acreditando em todas as recuperações, na verdade, né, HG? E eu acho que mesmo o técnico que é capaz de recuperar jogadores não vai conseguir nenhum técnico consegue 100% de aproveitamento nas indicações e nem nos jogadores do elenco que tenta recuperar. O Lautaro, a essa altura do campeonato, eu não creio numa recuperação do Lautaro. Valor, é mais difícil recuperar um atleta que você indicou ou um que já estava no seu elenco? O que é mais fácil? É difícil a Já gente... estava no elenco Você está quando me você convidando chegou. para fazer um exercício. Eu acho que o atleta que você indica, você ou já tem trabalhado com ele ou você conhece muito bem. Sim. Não é o caso do Lautaro, né? O Lautaro e todos os outros, na verdade, do Jardim, né? Ele tinha trabalhado só com o Matheus Pereira e conhecia o Eduardo. Isso. Então, é a maioria. Eu acho que é esse tipo de caso. Quando você chega no elenco e não conhece o jogador, acho que é o tipo de caso mais difícil. E o Lautaro, só para fazer justiça até com o próprio Jardim, cara, ele teve um período que ele ficou se recuperando fisicamente, não jogou, ficou tratando de um problema que ele tinha. Depois do problema que ele tinha resolvido, ele ficou se condicionando, aí ele começou a ter minutos, ele ganhou condição de titularidade. Tem que lembrar que naquele jogo contra o Santa Fé, da Sul-Americana, o ataque é ele e Gabigol. Ele ganhou, ele teve outras oportunidades além dessa. Só que ele não tem conseguido, na minha opinião, corresponder. Onde você quer chegar Falta com essa luta? Não. É do vizinho. Falta luta? Não falta. Ele entra em campo, corre pra caramba, entendeu? Mas... ali numa parte final, eu fiz essa pergunta algum momento que parece que é o momento de tocar, ele dribla. Algum momento que parece que é o momento de driblar, ele toca. A minha pergunta no final. nem foi para pensar muito tanto no Cruzeiro, foi para pensar no Atlético. De qual? Do Caio. Rubens. Do Caio? O Caio foi indicação do Cuca. O Cuca consegue recuperá-lo? Se o Cuca consegue. Recuperar? Tem alguns casos de caras que realmente não queria mais. No clube, Eltinho. Você precisa captar ali a mensagem. Não sei, tem casos aí. Quer ficar por dentro de todas as notícias do Cabuloso? Então se inscreva no canal Plantão da Raposa e ative o sininho de notificação para não perder nada do nosso Cruzeiro. Vamos juntos nessa Nação Azul. És o nosso valor, Cruzeiro, paixão.